Por que as bordas do Wano estão fechadas e qual problema Momonosuke terá de enfrentar para abrir elas novamente? Em uma de suas conversas com o Yamato, a gente vê o pequeno garoto se questionando sobre a possibilidade de abrir as bordas do Wano de uma vez por todas, se o meio que existe para entrar em Wano fosse mais fácil, fosse mais simples, além de ter um conhecimento maior da marinha e do governo mundial, o Wano seria um local que poderia ser invadido com mais facilidade e por aí seria controlado pelo governo mundial. Afinal, eles provavelmente também estão lá para tomar aquele território. Seria algo de muita importância para eles, principalmente por toda a fisionomia do local. Um lugar que é completamente difícil de entrar, que tem sua própria defesa natural, sendo aquelas cachoeiras, todo aquele ambiente difícil realmente para a marinha entrar com navios comuns. É até interessante a gente ver eles se movimentando para lá. Talvez, né, em todo esse meio tempo que essa guerra está acontecendo, eles tenham descoberto uma maneira de entrar lá de fato, né? Mas a gente vai entender isso um pouco melhor. Primeiro, antes de entender como as bordas vão se abrir novamente, a gente tem que entender por que elas se fecharam, o que aconteceu para elas estarem fechadas. E para isso você precisa se inscrever nesse canal, que você me ajuda demais e você não paga nada com isso. Vamos começar, né? O Wano fechou suas bordas muito provavelmente após o domínio, né, a ascensão do governo mundial em diversas áreas, né? Principalmente a Headline, o topo dela, que era ocupada por Lunarians, talvez tenha sido tomada pelo governo mundial, pelas pessoas de Mary Joyce, pelos Tenryubito, enfim, por todo esse pessoal que criou o governo mundial. E aí eles começaram a aumentar os seus domínios, tomar conta de mais cidades, usar a marinha como força militar para tomar conta de locais e diminuir qualquer tipo de esforço que as pessoas teriam contra os ideais deles, né? Tanto que a gente, Insama sendo tratado como o verdadeiro deus do mundo, é muito esquisito. Isso dá para ele um poder muito grande, algo que as pessoas nem sempre irão ser a favor. Por isso que talvez ele tenha sido a pessoa em Insama tenha sido escondida da história, de tudo que poderia levar as pessoas a conhecerem esse ser que é tratado como um deus divino pelo governo mundial, pelos Gorosei. E isso dá a ele um poder realmente muito grande, que é apagar qualquer pessoa a própria escolha da história do mundo. Isso é muito grande, né? A escolha de apagar o Luffy, por exemplo, é algo muito importante para eles impedirem a ascensão de alguém que possui a fruta, conhecido como a fruta da liberdade, né? Totalmente ao contrário do que eles estão fazendo com o mundo de One Piece. E aí, daí a gente tem toda a criação, né, dos D, provavelmente, daqueles que eram contra o governo mundial, contra as atrocidades que esses povos cometiam, que esses seres tratados como deuses cometiam. Ninguém era justo pensando em concordar com o que eles faziam, ninguém sentia justiça naquilo, mas muitas vezes eles não tinham como rebater. Os Tenryubito são a própria prova disso. Ninguém quer ficar sendo escravo deles e as pessoas muito provavelmente devem se sentir mal vendo aquilo acontecer, mas elas não têm poder suficiente quando eles simplesmente são protegidos por seres muito mais fortes que elas, como os próprios almirantes. Por mais que a Akainu não concorde com isso, ele é meio que obrigado a obedecer tudo que está sendo mandado por eles, como a gente vê o Garp falando que não se tornaria almirante para não se tornar um cachorro, um escravo desses seres que, querendo ou não, mandam em basicamente todo mundo, menos no Luffy, né? Porque esse aí ninguém manda. O homem é livre, não tem jeito. E para isso vamos entender o que fez as bordas do Wano serem fechadas, e aqui a gente vai para uma especulação muito grande, né? Não tem como ter certeza do que realmente aconteceu, apenas especular o que realmente pode ter feito o Wano se tornar até aquele país esquisito, né? Se você olhar bem, né, o mapa de Wano, ele tem uma característica estranha, ele não é colado exatamente, ele não parece um continente, parece que são vários pedaços que se encaixaram e você não tem como
ou olhar para aquilo e falar, tá, isso aqui faz sentido. Não, você pensa em outras ilhas, elas são completinhas, todas desenhadas bonitinho no mapa. Já o Wano, ele realmente tem essa característica estranha. E aí vem algo que eu já falei diversas vezes aqui. Eu acho que de alguma forma o Wano foi carregada até o Novo Mundo para proteger principalmente características que o povo de Wano e a história de Wano possuem, que precisa ser escondido do governo mundial. O que isso quer dizer, né? A gente vê a Big Mom falando bastante sobre o país de Wano, o Kaido falando bastante sobre o país de Wano, que é um país especial, que tem a ver com One Piece, que eles têm coisas que outros lugares não têm, e que muito provavelmente ele era realmente ligado às famílias antigas que eram contra os deuses do mundo, né? O governo mundial, enfim. E agora com o Zunisha caminhando até lá, a gente pode pensar aí que Zunisha tem a ver com... O crime de Zunisha tem a ver com o motivo pelo qual o Wano foi fechada, né? A gente sabe que dois soberanos iriam se encontrar e causar uma diferença, uma revolução, uma tempestade no mundo que fizesse o governo mundial cair e a liberdade ser instaurada no universo de One Piece. Isso não aconteceu, talvez o crime de Zunisha realmente tenha sido impedir isso acontecer de alguma forma, talvez esse crime tenha sido para salvar Joy Boy, porque obviamente Zunisha não iria querer ir contra o próprio plano do Joy Boy. Então talvez Zunisha, para salvar o seu companheiro, cometeu esse crime de impedir os dois soberanos de se encontrarem. É provável que a gente saiba um pouco mais sobre esse plano do Zunisha, sobre esse plano do Zunisha, plano do Joy Boy, essa correlação dele com o Zunisha, o crime do Zunisha, tudo isso agora, principalmente com o Momonosuke interagindo bastante com o elefante. É difícil ter 100% de certeza no que realmente aconteceu, isso é novamente uma especulação, não é realmente confirmado isso, mas é interessante a gente pensar que o crime de Zunisha foi o que atrapalhou o encontro dos dois soberanos, e é algo que realmente pode acontecer e é uma possibilidade bem justa. Isso também daria sentido ao motivo pelo qual o Joy Boy teve que dar uma carta de desculpas, né, por ele não ter sido capaz de completar o plano, porque talvez, sei lá, vai que ele precisava morrer para isso, e aí como o Zunisha salvou ele, claro, aí eu já tô indo bastante longe, mas sempre dá pra pensar tudo, né? São possibilidades e eu gostaria de ver o Oda trabalhando elas de uma maneira melhor, né? Porque, querendo ou não, era algo muito importante para a história de One Piece que foi atrapalhado por alguém que queria ajudar. Mas então, independente de tudo, na minha opinião, o Wano era muito correlacionado com algo que veio de antes da Grand Line, né? Diante da Grand Line, diante do Novo Mundo, dessa parte da Grand Line, e sim do paraíso, né? O paraíso dos piratas. Eu já falei isso aqui, e os Zors, né, como eu já disse várias vezes, eles precisam ter um motivo para serem chamados de Continent Pullers. A cabeça de Onigashima ser muito parecida com a cabeça de um Wars, né? Lembrando que a gente teve o segundo e o terceiro, o primeiro a gente nunca ouviu falar, seria bastante lógico a gente pensar que o primeiro foi o que carregou o Wano até o local onde ele está hoje, após os conflitos com o governo mundial naquela época, que acabaram destruindo o Reino Perdido, ou só sumindo com ele de uma vez por todas. Eu não acho que ele tenha sido apagado da história. Na verdade, eu acho que o Wano é muito correlacionado com o Reino Perdido, talvez sendo até parte dele, o que é lógico se pensar, porque o Wano e Jaya são muito conectados, apesar de um estar totalmente no polo oposto do outro. Um é conhecido como a Cidade do Ouro, a outra é conhecida como o País do Ouro. Se isso não é uma das pequenas correlações que tem das tantas entre o Wano e Jaya, que podem realmente fazer com que os dois sejam correlacionados, aí eu já não sei mais o que é. E aí a gente tem novamente Skypiea sendo um arco muito importante para a verdadeira história de One Piece, e com isso a gente tem o motivo pelo qual tudo acabou, né? A gente vê uma cidade que tá meio esquisita, que não faz muito sentido com o passado dela, né? O flashback do Kalgara foi algo para abrir nossos olhos um pouco para o mundo, mas ainda falta algo, né? O que pode ser esse algo? O que mudou para realmente Skypiea ser tão importante? Provavelmente com aquele pedaço que faltava de Jaya, Skypiea talvez fosse
o Wano, na verdade, fosse uma parte daquele espaço que faltava. E se isso realmente se concretizar, que o Wano for parte do olho perdido de Jaya, a gente vai ter aí um motivo pelo qual o país tem um formato estranho, tem peças encaixadas parecendo um Lego diferente, né? Formando o próprio país de Wano, e o motivo pelo qual o Wano saiu de lá, pelo qual a cidade, o país do ouro, acabou sendo expulsa de lá de certa forma, né? Provavelmente isso foi feito para proteger o Wano, e aí o motivo pelo qual as bordas estão fechadas é que eles queriam proteger a cidade, que a cidade não poderia, por ela ser muito importante para o One Piece, ela não poderia ser tomada pelo governo mundial, né? Diferentemente de Jaya, que acabou se tornando uma cidade repleta de piratas, Wano, ela ficou num lugar onde realmente é muito difícil você entrar. E a história por trás do país de Wano, né, de samurais que defendem essa terra de maneira muito consistente, com que eles não vão entregar aquelas terras para qualquer ataque do governo mundial, isso faz com que o país fique protegido e esconda esse segredo que corre por trás de Wano. E por que o Momonosuke fala tanto sobre o perigo de abrir as bordas de Wano? O que vai acontecer se ele abrir o Wano? O que vai ser negativo nisso? Bom, provavelmente se ele abrir o Wano e o Wano não tiver uma defesa realmente significativa, muito provavelmente a gente vai ter aí o governo mundial tentando invadir, junto com a marinha, o país de Wano, talvez movendo até um almirante para lá. Então isso realmente botaria o povo dele em risco, porque basicamente ele não vai se juntar ao governo mundial, até porque é a história de One Piece, né? A gente não vai ter um cara que tá do lado do Luffy se aliando ao governo mundial de alguma forma, e eles não vão querer entregar o país de Wano para o governo mundial. Então ele vai precisar defender isso da melhor forma. E aí vem aí o fator do Luffy ser muito importante, a relevância que ele vai ter após a Guerra de Wano. Um país que é tão importante para a verdadeira história de One Piece, que tem segredos até hoje não revelados. O que esse país esconde e o que essas pessoas querem com ele, né? Tanto que tem 2 Yonkous, tem uma guerra se instaurando nesse país, e basicamente o governo mundial só consegue ficar olhando, né? Eles começaram a agir, principalmente para tentar parar o renascimento do Luffy, né? De certa forma, mas, né, já não deu muito certo. O que eles vão fazer para realmente o país virar afiliado deles? O que eles vão tentar com isso? A gente tá vendo que eles estão se movendo, mas algo precisa ser feito por eles para eles tomarem o país de uma vez por todas. E Momonosuke vai ser muito importante para isso, afinal ele é o Shogun, ele é a maior decisão ali de Wano tá nas mãos dele. Ele é o cara que manda naquilo tudo, então ele não pode deixar o seu povo em risco, mas ainda assim ele não pode fraquejar contra, por exemplo, o governo mundial. E aqui vem o maior questionamento desse vídeo: será que só abrir as bordas é o suficiente? Será que não precisa de nada mais? Será que não vai ser necessário nenhum outro esforço a ser feito pelo país, né? Porque, teoricamente, só abrir as bordas, assim, vai estar lá aberto, as pessoas vão poder se movimentar por lá, mas o que mais vai acontecer? Por que abrir essas bordas é importante? Deixa aí nos comentários o que você acha. Eu acho que, na verdade, é para significar simbolicamente, né, a liberdade. É um país que precisa ser livre e que vai começar a ser livre e encaminhar a sua importância para a guerra final. E será que a gente vai ter uma movimentação de Wano, né? Não exatamente das pessoas, mas do local? Será que voltar a ser o olho de Jaya, talvez? Seria interessante a gente ver talvez um Wars, né? Por exemplo, a gente tem o San Juan Wolf no bando do Kaido, do Barba Negra, perdão. Será que a gente pode ter aí um personagem no bando do Luffy para rivalizar com o San Juan Wolf, que no final de tudo leve o país de Wano de volta para o seu lugar de origem, e aí as bordas serem abertas da melhor maneira possível, no verdadeiro local que era para estar? E quais esses segredos que o país esconde, né? Tem bastante coisa aí.
E sobre esses segredos eu realmente acho que tem a ver com o Reino Perdido, né? O Reino Antigo. O que o Wano fazia para ser relevante tanto assim para Jaya, né? E o que ela faz para ser relevante pro mundo de One Piece agora, né? O que ela tem a ver com o tesouro One Piece? Óbvio que isso vai ser respondido com o passar do tempo, e as bordas são um caminho para isso. Abrir as bordas significa a liberdade de Wano de um passado que teve que ser fechado por conta da guerra, da derrota dos clãs contra o governo mundial e também do problema que Zunisha causou para o mundo inteiro, se realmente foi o crime que ele cometeu, ter impedido os soberanos de renascerem, né, de se encontrarem, perdão. Oden queria abrir de qualquer forma essas fronteiras para o Wano ficar livre de fato para o mundo, para ele entender, e principalmente por ele saber da história. Abrir as fronteiras era um caminho muito importante para ele, para libertar e para o mundo ser livre novamente. Tem tudo a ver com o que o Reino Antigo era contra o governo mundial, o que os clãs do D são hoje e muitas outras instituições que são contra o governo mundial, os revolucionários, por exemplo. Até o próprio Barba Negra deve ser. Então as aberturas que serão feitas, né, no caso a abertura das fronteiras de Wano, de cada uma delas, né, sabe, sei lá quantos ela tem, país estranho, vão ser para libertar o mundo, né, libertar o país, algum caminho para libertar o mundo, um dos passos para isso acontecer. O problema que isso pode causar são retaliações do governo mundial contra eles, o que pode ser justo, né? Afinal, o governo mundial não vai ficar parado esperando as coisas acontecerem. E os segredos provavelmente são completamente relacionados ao fato de o Wano ser ligada talvez com o Jaya, talvez com o Reino Antigo. A gente não sabe exatamente o que é o que, mas eu acho que é isso no geral. Se você concorda, discorda, deixa aí embaixo nos comentários. Lembre-se de se inscrever nesse canal, que você me ajuda demais. E eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, eu fui.